Olá, querido estudante, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Bruno Lardião, professor de Química da EREM, professor Agamenon Magalhães, São Lourenço da Mata, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre modelos atômicos. Primeiramente, vamos lembrar por que criar um modelo. Então, o que pode ser, o que é um modelo, né? Quando se fala em modelo atômico, as pessoas pensam, coisa muito difícil, mas não é. Pensa o seguinte, quando você assiste a um desfile de moda, você está vendo na televisão, aqueles modelos passeando pela passarela lá, com aquelas roupas, aqueles acessórios bonitos, né? Qual é a função dela ali, né? Ela é mostrar aquela roupa ou aquele acessório. Então ela serve como modelo para que outras pessoas vejam e entendam como é aquilo ali. Quando um cientista propõe uma fórmula matemática para explicar algum fenômeno, ele também está propondo um modelo. Quando o engenheiro ele projeta um protótipo, quando ele fabrica alguma coisa para mostrar à sociedade aquilo que ele inventou, ele também criou um modelo. E quando um engenheiro, um arquiteto, eles projetam uma maquete, eles também estão projetando modelos. Esses modelos, todos eles, servem para mostrar como aquilo ficará, ou como aquilo será, ou explicar alguma coisa para alguém. Então isso é que serve o modelo. Para os átomos não foi diferente. Então, qual é a ideia básica que a gente tem de átomo? Para a gente entender de onde que vêm esses modelos. Então, lembre-se que a matéria era concebida como a união dos elementais, ou seja, água, fogo, terra e ar. Beleza? Então, obviamente, essa corrente cai em desuso em um certo momento e os filósofos gregos, em especial Tales, Demócrito, certo? Eles começam a pensar que a matéria seria derivada, se ele pegasse qualquer material e dividisse ele até a sua última parte divisível, ele teria a parte não divisível, ou seja, A, esse não de negação A, e o tomo, parte, ou seja, a parte não divisível. E aí surge o primeiro conceito de átomo, que a gente conhece, certo? Logicamente, ocorre uma evolução histórica nesse período todo, e aí entramos com o primeiro cientista já simpatizante daquela ideia, que era John Dalton, Walker Dalton, né? Isso, Dalton era um cientista britânico, que aí ele concebe que o átomo poderia ser, como a gente conhece, como uma bola de bilhar, ou a bola de sinuca. Então, para Dalton, ele estava mais interessado em conhecer os modelos por conta das suas ligações químicas. Dalton era um cientista que ele era um estudioso da área de combinação, das combinações químicas, e aí, obviamente, ele percebeu que o átomo fez uma série de observações sobre os átomos, onde ele propôs que os átomos de elementos diferentes são todos diferentes entre si, ou seja, átomos diferentes são diferentes, não descobriu nada, né? Que esses átomos são partículas reais e descontínuas, indivisíveis, aí então surge aí o conceito, né, moderno de partícula indivisível com Dalton, que os átomos têm proporções fixas ao formar compostos. Ele não considerava, por exemplo, que o carbono e o oxigênio poderiam formar duas moléculas diferentes em proporções diferentes. E átomos de do mesmo elemento são iguais entre si. E por último, que o peso do composto é igual à soma dos seus elementos, ou seja, já começa a surgir aí os primeiros conceitos do que a gente conhece como massa molecular. Logicamente, temos uma série de alterações aí nesse caminho, mas um modelo para a época lá de Dalton era muito eficiente porque ele conseguia explicar como os compostos se formavam. Era tanto que Dalton tinha uma forma muito peculiar de escrever seus elementos. O modelo da bola de bilhar foi muito usado na época, e observe no quadro aqui comigo, na tela, que Dalton tinha uma maneira muito particular de escrever seus elementos, e embaixo você consegue ver aqui, ó, as combinações que ele conseguia fazer usando esses símbolos. Aqui comigo novamente, você consegue entender que ele usava símbolos diferenciados, só que era especificamente para você mostrar, para ele conseguir mostrar como as substâncias se formavam. Era um modelo muito embasado nas combinações químicas. Porém, esse modelo não mostrava, por exemplo, como que a eletricidade, ou seja, a natureza elétrica desse material se comportava. Por exemplo, surgiu a dúvida, tipo assim, Dalton, teu modelo não explica, por exemplo, que se eu atritar um bastão de âmbar num tecido de lã,
semelhante a hoje você pegar um canudo ou pegar um balão de festa bem cheio e atritar numa flanela, por exemplo. Ele conseguiria atrair bolinhas de papel. Faça isso na sua casa. Pega uma bola de festa, encha ela até o balão ficar um pouco transparente, atrite ele, esfregue ele numa flanela e tente atrair bolinhas de papel para ele. E você vai ver que você vai conseguir fazer na maioria dos casos. Então, isso não conseguia ser explicado lá no modelo de Dalton. É aí que surge um carinha chamado Thomson, certo? Thomson, na verdade, era um cientista que já estava estudando a natureza elétrica dos gases, a natureza elétrica da matéria, a partir do experimento de Crookes, que eu vou mostrar já para vocês rapidamente. Thomson concebe seu modelo, né, ele fica conhecido na comunidade científica como pudim de passas, né? Só observe que para Thomson, né, o modelo atômico era caracterizado por uma esfera de massa positiva, uma esfera de carga positiva, onde você vai ter toda a superfície esférica, né, carregada positivamente, mas que você continha elétrons totalmente distribuídos por essa superfície. E, obviamente, ele pregava que a quantidade de elétrons era suficiente para anular essas cargas. Ou seja, o átomo continuava sendo eletricamente neutro, porque ele continha passas, entre aspas, ou seja, elétrons, incrustados por toda a sua superfície. Beleza, pessoal? Bom, avançando um pouco mais, né, como eu já falei, esse modelo fica conhecido como pudim de passas, né? Pudim de passas. Tem um termo em inglês para isso, mas eu não estou lembrado agora, não importa. Mas vamos avançar um pouquinho com a experiência de Rutherford. Né? Rutherford já avança um pouco avançando mais um pouco na história, você vai encontrar um cientista que era basicamente ligado à área de radioatividade e que já fazia experimentos com emissões radioativas, ou seja, as partículas alfa, beta e gama. Né? As partículas alfa eram mais interessantes de Rutherford, Geiger, Becquerel, toda aquela galera que já estudava a radioatividade, então já tinha basicamente uma concepção de que as partículas alfa eram emissões positivas, ou seja, eu tinha a emissão de prótons e nêutrons a partir de um núcleo radioativo. E aí ele decidiu, ele pensou no caso, vamos tentar fazer aqui um experimento com um material para ver se esse material é realmente impenetrável. Porque se o átomo for indivisível e indestrutível, nada vai passar por ele, né? Ele vai ser intransponível. E aí, quando bombardeou a folha de ouro do experimento aqui na tela, como vocês estão vendo, com as partículas alfa, percebam que boa parte daquelas linhas vermelhas que você vê na tela ali são partículas alfa que conseguiram atravessar esse material. E, obviamente, chegou-se à teoria de que o átomo não seria tão indivisível assim. Ele seria, mas eu vou mostrar um pouquinho mais, vou guardar a surpresa, tá certo? Mas observem também que algumas linhas no experimento de Rutherford voltam. Né? Eles são defletidos aqui na tela, se você observar, eles estão voltando para o anteparo, eles defletem da superfície. Então significa que esse material também impediu um pouco da passagem dessa partícula alfa. Então o que será isso? Foram observações feitas naquela época por Rutherford. Então ele começa a propor as suas teorias, né? Logicamente a gente observa, na ciência faz assim, a gente observa, depois a gente propõe teorias, né, para explicar aquela observação que a gente fez. Então, começa a surgir as primeiras ideias do modelo nucleado, né? Você vai começar a ter a noção de que o meu átomo agora, ele tem um núcleo de carga positiva. Notem que eu não vou falar ainda que tem duas coisas ali, daqui a pouco eu falo sobre isso, beleza? E eu tenho uma região com essas bolinhas azuis, tá vendo essas bolinhas azuis aqui em cima? Essas bolinhas azuis representariam os elétrons, certo, pessoal? Então, ele começa também a entender que já que a maioria dos raios das partículas alfas atravessam aquela folha de ouro, na verdade, o átomo não é sólido, ele é um grande espaço vazio. Então, ele começa a conceber que a ideia de átomo seria um núcleo positivo no centro desse material e que esse átomo é um grande espaço vazio, que é a eletrosfera, e nessa eletrosfera é onde ficariam os elétrons, ainda nesse modelo, circulando ao redor do núcleo, em torno do núcleo. Beleza, pessoal?
E isso vai se tornar mais na frente um problema da mecânica quântica. Beleza, pessoal? Então, ele fica conhecido como modelo planetário do átomo. Por que planetário, Bruno? Porque, na verdade, você vai ter ali um núcleo que seria o Sol, hoje em dia, no sistema solar, e essa eletrosfera, os elétrons, seriam o que a gente chama de sistema solar, né? Seria a órbita, e os elétrons seriam os planetas. Beleza, pessoal? Então, temos aí núcleo, Sol, órbita, eletrosfera, elétron, planetas em torno desse Sol. Então, por isso que ele fica conhecido como esse planetário. Bem, ainda sobre esse modelo, a gente tem algumas considerações a fazer. Primeiramente, observe que eu coloquei aqui o destaque para o nêutron, né? O nêutron, imagine só, você sabe que na eletricidade, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, como o núcleo já tinha sido definido anteriormente, que era uma partícula, né, eram de partículas positivas, e que eu tinha várias pequenas partículas nesse núcleo, não tem como eu manter cargas iguais todas juntinhas ali. Concorda comigo? Então, obviamente, eu preciso mantê-las agarradas, ou seja, mantê-las juntas de alguma maneira. E essa maneira é o nêutron. A partícula neutra, que como vocês podem ver que ela não tem carga, elas funcionam basicamente ali para manter os prótons estáveis. Só que isso não é indefinidamente, certo? É tanto que núcleos com muitos prótons e muitos nêutrons são conhecidos por serem radioativos. Então, obviamente, você vai ter algumas distorções ali, né? Por questões do nêutron ser um pouco maior que o número de prótons às vezes, certo, pessoal? E aqui é o elétron, né? A partícula de carga negativa, como eu já apresentei a vocês, e o próton. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês olharem uma relação entre massas. Por exemplo, o próton e o nêutron, eu coloquei um em um ali porque eles têm massa semelhante, e não é exatamente igual, mas eles têm massa muito parecida. Agora, observe a massa desse elétron. O elétron ele é muito mais leve do que esse meu próton. Logo, a massa dele não interfere no peso geral do átomo, na massa geral desse meu átomo. Por isso que a massa de um elemento ele é calculado basicamente pela soma dos prótons e dos nêutrons. Avançando um pouco mais, a gente vai encontrar o cientista que ele pegou a falha do modelo de Rutherford e fez algumas alterações. Ele, por exemplo, percebeu-se que o elétron não poderia ficar girando em torno desse núcleo. Então, Niels Bohr, né, prêmio Nobel de Física, como todos eles, ele criou algumas alterações, ele propôs algumas alterações em cima do modelo de Rutherford, que foi professor dele na época. Então, que alterações foram essas? Primeiramente, ele pega o átomo de Rutherford, faz algumas alterações, né? Ele pega também a teoria da energia de Max Planck e também um estudo próprio dele dos espectros de linhas. E ele começa a perceber que os elétrons, na verdade, eles estariam distribuídos em níveis de energia e que, obviamente, esses elétrons mais externos seriam os elétrons de maior energia. Então vamos dar uma olhada no que Bohr propôs. Primeiramente, que os elétrons descreveriam órbitas circulares em torno do núcleo. Note que eu não estou falando de movimento, eles estão em órbitas circulares, que mais tarde eu vou alterar isso de novo. Então vamos lá. Ao absorver certa quantidade de energia, o elétron é capaz de saltar para uma camada mais externa e devolve essa energia na forma de luz em geral. Então ele salta e devolve essa energia. Vou lançar um desafio embaixo não sair, tá certo? E uma terceira observação é que essas órbitas têm energia constante e os elétrons que estão mais afastados desse núcleo têm maior quantidade de energia. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar um pouquinho o slide rapidamente para mostrar a vocês. Aqui na tela, aqui no nível 1 eu teria o elétron de menor energia e aqui em cima, na última órbita, eu teria o elétron de maior energia. Certo, pessoal? Bom, vamos avançar um pouco. E aí chegamos ao modelo atômico atual. Basicamente, a carcaça do modelo, a base do modelo ainda é o proposto por Rutherford e Bohr. Porém, encontramos alguns cientistas, vou falar de alguns deles rapidamente agora, que fizeram suas contribuições. Primeiro foi Schroeder, né? Ou Schrödinger, como a turma costuma chamar. Ele que propõe a teoria dos orbitais, como sendo o orbital a região onde há maior probabilidade de se encontrar o elétron. E aí, Sommerfeld, que é um cara muito importante para a gente, é o cara do subnível de energia. É ele quem propõe que cada nível possui
uma quantidade de níveis de energia, de subníveis de energia envolvido, perdão. E aí, eu estou mostrando a vocês aí na animação que subníveis seriam esses, que é o subnível comum que a gente conhece, né? O SPDF, o famoso sem pão da fome, né? Que a gente a gente cria umas frasezinhas para decorar, porque fica difícil de achar, né? SPDF, não sei quem é aqui, então o SPDF é o famoso sem pão da fome, beleza? Outro cientista que contribui muito para o modelo atômico, para entender a estrutura desse átomo, é de Broglie, né? De Broglie é o cara do princípio da dualidade da matéria. É aquele que diz que a matéria ora se comporta como partícula, ora se comporta como uma onda, ou seja, ela pode ser descrita como matéria ou como uma função matemática. E Werner Heisenberg é o cara do princípio da incerteza. É ele que diz para a gente que não é possível observar e medir a sua velocidade de uma partícula. Ou seja, não podemos determinar com precisão e simultaneidade a posição e o momento da partícula. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso bate-papo sobre modelos atômicos. Eu espero que tenham gostado e desejo a vocês que aproveitem bastante esse material. Deixe seu comentário na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar com vocês. Meu nome é Bruno Lardião e um forte abraço, valeu e tchau!